deixa eu Onde você está, Luciana? Fala aí. Como chama aqui? Esse lugar? Não importa. Não importa. Então eu estou em Jerusalém, na Cidade Santa. É lindo, maravilhoso. Nós conhecemos lugares lindos hoje. Agora nós vamos para Belém. Lá, João Vitor e João Marcos, onde Jesus nasceu. Lembra da historinha? Pois é, bem lá, filho. Um beijo. Tô morrendo de saudade de vocês. Amo vocês. Israel continua fazendo, eles não prestam muita atenção no que o povo tem para dizer, não. O muro é triste vermos os muros. Muro fala de separação, e principalmente nós que somos cristãos somos chamados para construir talvez pontes que possam unir, e não muros que venham nos separar. Mas o muro, apesar de ser triste essa situação, separando dois povos, nós vemos, tem um resultado positivo. O número de terroristas que ajudou um pouco. Quem mora em Belém não pode chegar a Jerusalém. Vejam só que tristeza. Nós estamos a 8 quilômetros, Belém está a 8 quilômetros de Jerusalém. E os habitantes de Belém não entram em Jerusalém a menos que tenham uma autorização especial, um contrato especial, mas não pode haver trânsito como a gente está saindo de Jerusalém e entrando normalmente em Belém. E nós que somos turistas e fazemos isso sem problema, nós não conseguimos sentir ou entender o que passa na mente de um palestino que mora aqui em Belém. Para ele não é mais liberado para visitas. Mas é aí onde ela... Um cheiro horrível. Pelo menos ele é claro. Cheiro de incenso. Ô, Gozé, bebe isso. Vem cá, Luiz, Thiago. Carol. Eu falei então lá para os católicos mesmo. Este é o lugar em Belém que Jesus nasceu. Para entrar aqui nós temos que baixar a cabeça, a porta é bem pequena. Há um cheiro muito grande de incenso aqui dentro. E esta basílica, ela está compartilhada por 3 comunidades. Pelos gregos ortodoxos, pelos católicos, representada pelos franciscanos e também pelos armênios. É uma basílica razoavelmente grande, né? Você vê muitos incensários espalhados por todo o templo, por toda a porta. Decoraram o chão, o piso da primeira basílica do 4º século da era da era cristã. O mosaico também que se vê nas paredes, cá e lá. Este mosaico foi feito pelos cruzados do século XII. É dizer, a arte é arte bizantina, mas foi feito durante o período cruzado na Terra Santa. O estilo foi feito em estilo bizantino por comunista Rússia. Vocês podem ver uma réplica da coroa do czar, ou parte mais alta da primeira lâmpada, uma réplica da coroa do czarina, a segunda lâmpada, lá, o grande lá. Agora nós vamos ir a baixar a casa. Vamos lá ver. Vem, vem. Vem, Thiago. Gruta, ó. Ok, irmãos, agora nós estamos dentro de uma gruta ao olhar
onde nasceu nosso Senhor Jesus Cristo. Temos muitos testemunhos sobre o santo lugar. Manjedoura. Aqui, propriamente neste lugar, é que é a manjedoura, onde Maria deu a luz a Jesus. E este altar aqui é dedicado aos Reis Magos pelas oferendas que foram feitas quando vieram visitar a Jesus. É lógico, naquela época deveria ser totalmente diferente, mas aqui é o local. Aí há outras pessoas que estão no Chipre, não é? Olha lá, ela quer te dar um negócio. Vai lá, gato. Olha só. Ele está mascando chiclete. Não pode. Por favor, não pode. Se agora vamos. Otávio, qual vai cantar? Um coral de anjos, qual faz esse coral de anjos? Pastor, a parábola do aquele pastor que deixa 99 ovelhas e sai a buscar a que está perdida. E também outro. Lembram-se aquela parábola que diz que eu sou o bom pastor, meu rebanho conhece minha voz, porque como era o ano passado, se juntavam vários pastores juntos, com o rebanho junto. A segundo dia, para sair ao campo, como faziam? Que fazia? Só bastava que parava um dos pastores à porta e chama as ovelhas a rebanho. E quando o rebanho ouve a voz dele, siga ele. Essa é outra das parábolas que foi ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria, não sei se você trouxe sua Bíblia, eu queria poder ler alguns textos um pouquinho mais de nós. Sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu em um rio a brilhar. Glórias para sempre. Glórias para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu
Jesus Cristo é o Senhor. Ele é exaltado. Pode falar, Anderson. Bate. $1! $1! Ô Sara, para de cobrança. É aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dólares que eu tenho que pagar por mês. Um local onde tem um raio-x para passar as bolsas e essas coisas que nós estamos levando daqui de Belém. Às vezes eles estão bem-humorados e deixam a gente passar tranquilo, sem problema. Tudo depende do humor do pessoal ali do controle de segurança. Parece que estão mal-humorados. Deve ser de Israel esse controle de segurança. A pessoa pode sair daqui levando uma bomba. Piada. Dá $1 pra eles. E esse pessoal de carro tá indo pra lá é do quê? Da onde? Alguns têm, aquele que é como se fosse um green card. Não deixou. Academia. Ele é academia. Ah, ele é deixou o quê? Fala aí, Lu, do muro. Este é um muro que divide Jerusalém de Belém, da Palestina. Gravando. Nós estamos literalmente falando no centro econômico de Jerusalém. Aqui é a rua Ben Yehuda, né? Ben Yehuda. Aqui é o centro comercial, o centro nervoso da cidade. Nós estamos esperando alguns amigos que estão chegando, por favor, aqui no táxi. Estamos esperando alguns amigos, está aqui o pastor Bruno, sua esposa, não é? E aí, então, nós vamos ver aqui o que é que podemos fazer, né? Então, certo? É isso, ok? Ok. Ficou assim? Então tá. É isso. Fechou. Fechou. Valeu. Como diria o carioca, filho, é uma parte de uma eira do piso de trilhar. Daqui a pouco eles vão fazer, mais tarde, vão fazer um altar aqui, porque na eira, no piso de trilhar, também tinha que ter a construção de um altar, porque a eira é um lugar de gratidão a Deus pela colheita e é um lugar de oferenda a outros deuses também. Por isso que toda a eira tinha que ter um altar próximo também. Bem, a eira era um círculo grande, poderia ser maior que toda essa área que nós temos aqui, dependendo da plantação que a pessoa tinha. E depois que chega na época de colher o trigo, eles vão cortando os cachos do trigo e vão trazendo aqui dentro da eira. A eira é um lugar também de julgamento. Bem, quando a eira está cheia do trigo aqui, o que faz é o seguinte: pega uma prancha igual essa, puxada por um animal e colocam pedras em cima para ficar pesado, e o animal fica puxando essa prancha o dia inteiro aqui em cima do trigo. O que acontece? O trigo vai debulhando e tal. Bem, então, o que a Bíblia diz? Que nós também não devemos fechar, cerrar a boca do boi quando ele trilha dentro da eira. Ele pode comer livremente porque ele está trabalhando também. Bem, quando chega na parte da tarde, o trigo e a palha já está todo misturado aqui e nós temos que fazer a separação. Talvez você já está lembrando de alguma coisa aqui. Bem, o que acontece? Eles amontou o trigo e a palha num canto, pega com uma pá, algo semelhante a isso, e joga o trigo e a palha para o alto. O que a Bíblia fala sobre isso? Jesus não fala que ele tem a pá na eira, na sua mão, para fazer a separação do trigo e da palha. Bem, jogando o trigo e a palha para o alto, o vento joga a palha que é leve para um canto e o trigo
cai na mesma direção que a gente joga para cima. Bem, o que a Bíblia fala? Que o trigo vai ser levado para o celeiro e a palha vai ser jogada num fogo que queima eternamente. Então Jesus, fazendo essa comparação e falando isso, o que acontece? As pessoas iam entender muito bem as mensagens de Jesus, porque Jesus usava o costume, a cultura, o dia a dia para falar das coisas lá de cima. Então as pessoas entendiam muito bem as mensagens de Jesus. Bem, nós conhecemos outras histórias de Boaz e etc. aqui em Belém, ao redor da eira e tal. Então a eira era um lugar de separação e de julgamento. Bom, vocês conhecem também a história do rei Davi. Segundo uma situação de pecado, de crise, de fome que Israel estava passando, o Deus Eterno orienta o rei Davi a comprar aquela eira de Araúna, lá onde que tem aquela mesquita dourada lá no Muro da Lamentação perto, já foram lá? Tem no piso daquela mesquita, tem os sinais da pedra da eira de Araúna, daquele Zebuseu. O rei Davi chegou lá para comprar aquela eira, aquele Zebuseu quis dar de presente para o rei. Lembra da história? Lá em Samuel? O que ele disse? Não, eu vou oferecer um sacrifício para o Senhor, então tem que pagar um preço. Ele compra a eira e constrói um altar no centro da eira. Naquele momento, o rei Davi estava decretando que a eira era somente um lugar para ser oferecido sacrifício para o Deus Eterno e mais ninguém, nenhum Deus de Baal ia tomar o lugar de adoração no templo, em lugar nenhum mais. Bem, gente, vamos passar aqui por a figueira, sem folhas, sem nada e tal. Bem, nós conhecemos que o fruto é muito importante na Bíblia, por isso que a Bíblia sempre fala do fruto. A beleza em si não tem valor nenhum se não tiver o fruto. Bem, lembra que aqui em Betânia, Jesus está passando de manhã em frente a uma figueira, vai procurar fruto. A Bíblia diz que não era época de fruto, mas a Bíblia fala que tinha folhas e Jesus estava procurando fruto. Bem, o que acontece é o seguinte, e quando começa a sair a primeira folhinha na ponta de cada rama aqui, sai um figo também, um fruto. Então sai uma folhinha e um figo juntos, ambos crescem juntos. Não vem a folha primeiro e depois. Essa é a primeira colheita. Então, se a árvore tinha folhas, tinha que ter aquele fruto. Bem, então se tinha folha na ponta de cada rama, era claro que Jesus sabia que ia ter fruto também. Aí ele vem, olha a figueira e não acha fruto nenhum e fala tchau, tchau para a árvore e vai embora. Não foi mesmo que aconteceu? Não. O que aconteceu? Ele amaldiçoou a árvore e ela secou. Bem, qual era a lição que Jesus queria dar para os discípulos naquela manhã e para todos nós também? Que o importante é o fruto. Se não estiver produzindo fruto, não serve para nada. Nós também podemos estar ocupando o lugar onde estamos trabalhando, ou na igreja, ou em algum lugar, mas se a gente não estiver produzindo fruto, não serve para nada. Então, o importante é o fruto, né? E se a gente não estiver produzindo fruto, o que nós vamos fazer? Vamos cavar ao redor da árvore, vamos trocar a terra, colocar um adubo e tal, para ver se produz. Se não produz, nós vamos cortar a árvore e plantar uma que está produzindo, porque não pode deixar ocupar lugar. Se a gente perguntar por um árabe antigo ou por um judeu também, e mostrar uma árvore muito bonita, eles vão olhar a árvore. Se mostrar para você ou para mim, vamos falar, nossa, que árvore verde, bonita, que sombra gostosa. Mas na mente deles é o seguinte, eles vão olhar para a árvore e vão ver o que eu posso tirar disso. Se não tirar nenhum fruto, nada não serve para nada. Então, a importância do fruto. Por isso que a Bíblia fala sobre o fruto, tanto por isso que o pessoal entende a mensagem. Esse porque eu saí do Brasil em 89. Tá muito bom. Tá ótimo. Esse aqui é o túmulo. E os primeiros cristãos, depois da ressurreição de Jesus, eles começaram a cavar os túmulos com a boca em direção para o Monte das Oliveiras, porque eles já estavam crendo na segunda volta de Jesus naquela época. Então, quanto mais próximo eu e você estamos hoje, amém? Amém, por isso que vem a nova. Bem, então tem isso aqui. Vamos explicar sobre o túmulo da outra. Nós entramos pela boca do túmulo aqui, ó.
Estamos aqui dentro, toda coberta aqui. Deu para ver a imagem, né? Bem, o túmulo tinha um lugar de colocar os corpos das pessoas aqui. Isso aqui se chama-se a mesa do túmulo, onde eles fazem a preparação do corpo da pessoa. Traz um indivíduo aqui, coloca as faixas, os lençóis aqui, coloca óleo, perfume, depende da situação do camarada, e depois coloca a pessoa aqui, certo? E começa o processo de aqui. No pescoço e na cabeça é outra faixa, não é a mesma, já faz uma separação. Aí começa todo o processo aqui, tudo bem. Lembra que fizeram o mesmo com Jesus, faziam com todo mundo? Bem, quando chega no domingo de madrugada, as mulheres vêm no túmulo. Elas já acham a porta aberta, a pedra tirada, conhecemos a história. Elas olham de lá, do lugar lá que foi, da boca do túmulo para dentro, e não vê o corpo de Jesus, porque não estava dentro do lugar ainda, estava na preparação ainda. Bem, por que elas não vê o corpo de Jesus? Vai embora, avisa os discípulos que roubaram e tal, eles vêm correndo aqui, um deles agacha na boca do túmulo e olha para dentro, não vê, o outro entra dentro do túmulo e vê os referindo a parte do pescoço e do ombro. Porque o que acontece foi o seguinte, que Jesus é ressuscitado, ele sai daqui, os panos que está aqui, que estava alto aqui, abaixa, fica aqui nesse boneco aqui, certo? Então fica essa parte que tem esse vago aqui, esse espaço. Por isso que a Bíblia fala que estava ao lado, separado e tal. Então, aquela foi a maior evidência para os discípulos naquele momento, crer na ressurreição de Jesus, que algo sobrenatural aconteceu ali. Porque se tivesse roubado, o corpo tinha levado tudo, ou as faixas estavam todas rasgadas e tal, e ninguém ia tirar a faixa de um defunto e tal, e levar só o corpo, não. Porque já era num processo que já não mexia mais, passava a ser imundo, etc. Então aquela foi a parte principal dos discípulos entender sobre a ressurreição de Jesus. Bem, para nós, o que prova a ressurreição de Jesus não é isso que eu estou explicando, não é as faixas que ficaram lá e tal e tudo isso, mas é o que Jesus continua fazendo na vida dos seus seguidores, ontem, hoje e amanhã e para sempre. Subindo aqui. A história do Sinai. No Sinai, como aqui em Israel também, vivendo em tendas e tal. As tendas deles eram bem mais caprichadas que a nossa, porque esse instituto aqui, esse jardim foi destruído, foi mudado para outro lugar e outra organização tomou posse agora e está no processo de construção ainda, e está chovendo e tal. Bem, a tenda era feita de pelo de cabra preta, e isso faz com que na época do calor fica fresquinho durante dentro, e à noite tem proteção. A tenda é um tipo de proteção. Lembra do povo hebreu que ficaram caminhando no deserto e mudando de um lugar para outro, levando a tenda? Simbolizava a proteção de Deus sobre eles também. A tenda tinha que ter pelo menos duas repartições, a parte onde que eles faziam a comida, tinha a comida dos animais e tal, e outra parte onde que eles dormiam com um tapete muito confortável, tudo que era necessário ter dentro da tenda, e aonde que recebia as visitas também. Caso passasse alguém em frente à tenda caminhando e pedisse água, sempre era o dono da casa que recebia as visitas. Se o dono da casa oferecia água para lavar os pés da visita, era um sinal que a visita poderia permanecer por muito tempo dentro da tenda. Se não, se desse só água e tal, a pessoa já entendia que poderia caminhar e ir para outra tenda, né? Então, lembra quando Jesus lava os pés dos discípulos? Jesus também está praticando a cultura, o costume, e dando uma lição de humildade para os discípulos também. Nós temos aqui o poço, lembra que aqui está tampado ainda, porque não foi aberto ainda. Bem, você sabe que aqui em Israel falta-se água, tá? Não pode se lavar carro, não pode fazer nada ainda porque falta água. Você chegou numa época que está chovendo e muito pouco, e tem que chover muito mais ainda. E o consumo aumenta muito mais. E não era só no passado que tinha disputa por causa de água, não. Hoje também tem, e alguns entendidos aí dizem que a próxima guerra para valer mesmo no Oriente Médio vai ser por causa de água. Bem, e outro ponto é por falta também da água viva, não é? Bem, então o poço era um lugar de concentração das vilas, do pessoal ao redor. Porque aqui era um lugar de comunicação da vila.
né, da região onde que tinha o poço lá que o pessoal morava. Todo mundo chegava aqui de manhã e dava as notícias do que aconteceu à noite, se choveu bastante, se não choveu, se fez muito frio e se queimou a tenda de alguém que deixou o fogo lá. Era o celular da época, né? Então, e funcionava muito bem. Hoje evoluíram. Bem, então aqui é um lugar de concentração também de todo mundo, um lugar de disputa. E é um lugar onde os pastores trazem as ovelhas da água, os lugares que tem que botar água aí onde vocês estão aí e tal. Depois sai para o campo de manhã e volta à tarde e tal. Lembra também, curtando a história da mulher de Samaria? Samaritana chega no meio do dia. Todo mundo vinha pegar a água de manhã e à tardezinha, quando não estava aquele sol quente e nada. Cadê os mineiros? Aqui. Ia levar um trem grande cheio de água na cabeça, então tinha que ser, quando estava fresco, ia levar um trem pesado aí no meio do dia, dava um trem qualquer no coração e pronto, não é mesmo? Isso aí. Bem, então aquela mulher chega no meio do dia, quando a situação dela não está nada boa, o clima também não está nada bom, tudo está ruim. Ela chega aqui ao redor do poço e o que ela encontra? Jesus ao redor do poço. E vamos, inicia-se a conversa. E pensamos que talvez no início da conversa ela não queria nem dar papo para Jesus e tal. Tá lá e tal, tudo bem. Mas aí Jesus começa a falar um pouquinho mais. Talvez ela já comece a pensar, opa, já é uma pessoa que tem um tipo de conversa totalmente daquela que eu ouço na rua todos os dias. O que acontece? Jesus fala mais um pouco com ela, aí ela já começa a pensar, será que é um profeta, um professor, um mestre, um discípulo, um guia, ou seja lá quem for? E a conversa vai mais. Aí, ela não era uma mulher qualquer não, ela tinha um conhecimento também da palavra, ela sabia o lugar que tinha que adorar o Messias e etc. Então, ela tinha um conhecimento. E lembra que naquela época os samaritanos não conversavam com os judeus, e Jesus estava conversando de preferência perto de uma caverna, de um lugar que você poderia ter abrigo para os animais na época de chuva, de neve, de frio. Então tinha que ter proteção também, né? Tinha os lugares de colocar os alimentos para os animais comerem e tal. Tinha que ter a porta também. Bem, as ovelhas entram aqui, tudo bem. As ovelhas não fazem tanto barulho, elas são quietinhas. A ovelha é o único animal que depende de proteção, de cuidado de alguém para guiá-las. As cabras e outros animais se viram sozinhas. Mas as ovelhas, se ela ficar perdida no campo, ela morre, literalmente. Então a ovelha precisa do seu pastor lá, com um cajado lá no campo, lá guiando e tal, nessa direção aqui, jogando uma pedra lá e tal, para fazer sinal, para ela estar junto com o rebanho, né? Então ela depende totalmente do pastor. Você fazia uma prensa lá com as suas crianças, a sua família, bem simples, igual essa, para tirar o azeite, que era a coisa principal. O que você faz? Você pega a azeitona lá, né? E amassa ela, quebra o caroço, fica uma pasta, coloca dentro de cestos como esse aqui, coloca essa pedra aqui em cima, coloca essa viga aqui e começa o processo para descer o azeite aqui. Bem, o que faz? Coloca-se uma pedra aqui em cima e vai apertando ali, sabe? Vai apertando, o óleo vai descendo aqui, simples, não é? E tudo bem, quando para de descer o óleo aqui, o que acontece? Ele pega o azeite aqui, coa, né, porque já está com sujeira, com casca, coisa que desce e tal, que vem, e insetos também que caem aqui, ele vai coar o óleo e tal. Esse é o primeiro óleo, é a primícia. Então, é o primeiro fruto, era oferecido no templo para as luzes e etc. Então, o primeiro fruto que era colhido aqui, como na eira também, a primeira colheita, o primeiro fruto, era oferecido para o Senhor, porque foi Ele que mandou a chuva, fez crescer, fez dar o fruto, fez crescer, não é mesmo? Então, o primeiro fruto é para o Senhor. Aí o que eles fazem? Coloca outra pedra, mais peso aqui, tira o segundo óleo. Aí é o óleo para comer, é o óleo para vender, pagar as dívidas e etc. Devolver o óleo que emprestou e etc. Bem, aí coloca uma terceira pedra, já fica mais peso aqui, fica bem difícil para sair, que isso já está mais baixo e fica, tem que
fazer pressão mesmo. Aí sai um óleo bem mais pobre, que era o óleo para eles fazerem sabão e tal, porque eles precisavam também de proteção na pele, de limpeza e tal. Mas por que estamos falando sobre a prensa de azeite? Lembra que foram lá no Getsemane já, né? Bem, quando Jesus estava lá no Getsemane, ele teve tremenda dor no coração, não é mesmo? E o sofrimento de Jesus lá no Getsemane estava sendo o mesmo processo aqui da azeitona, estava sendo amassado também, né? Então, prensa de azeite significa Getsemane também. Bem, se nós olhamos a oliveira não é uma árvore bonita em si, mas bonito é o fruto. Para que serve isso? Para tantas coisas. Bem, nós podemos ver o sofrimento da oliveira pelo jeito que ela é. Se ela é uma árvore igual essa, cheia de buracos e torta e tal, isso mostra que ela cresceu num lugar onde que tinha pouca terra e muita pedra e tal. Então você vê o sofrimento dela aqui pelo lugar que ela está também, né? Se ela está lisinha, bonita e tal, né? Como aquela outra árvore ali. Bem, essa árvore aqui nós trouxemos lá de Belém, mais ou menos uns 12 anos atrás. Né? Já estava crescida, só fizemos o buraco aqui, enterramos ela aqui. Então ela cresceu lá em Belém, lá em Tantu. Bem, agora, a Bíblia compara a oliveira com o povo judeu, com o povo de Deus, né? Bem, nós sabemos que não se pode destruir o povo judeu, o povo escolhido. Você pode cortar a árvore aqui, pensar que ela já está totalmente destruída, e ela não está. As raízes que estão aqui embaixo, ela continua verde. Um dia ou outro que a terra sai de cima da raiz, bate o sol, começa a brotar outra árvore ali. Se você olhar bem aqui depois com cuidado, você vai ver os brotos que nós cortamos aqui, ó, que já estavam verdes. Agora, se eu e você, será que nós não pertencemos à oliveira de Deus? Nós, lá em Romanos, não diz que nós somos os galhos bravos enxertados na oliveira? Então, também fazemos parte da mesma família. Mas aqui embaixo, vamos ver as cruzes de Deus também aqui até hoje. Bem, então já houve época que houve mais de 1000 crucificações aqui em Jerusalém no passado. E o processo de crucificação, quem teve essa brilhante ideia de sofrimento, foi os persas e tal, e depois passou para outros e tal, e acabou sendo pelos romanos, e acabaram crucificando Jesus também, conhecemos a história. Então os soldados romanos crucificaram muita gente aqui em Jerusalém já. E já tem escritos e tal que diz que houve época que em certas partes de Jerusalém, cada árvore, cada oliveira, cada árvore que tinha servia como uma cruz e tal, a pessoa amarrava lá e pregava e tal, era importante estar pendurado lá, já servia como uma cruz e tal. Nós temos aqui essa oliveira aqui, que foi achada no lugar, parecida com uma cruz e tal, que facilita para a nossa explicação aqui. Bem, normalmente era uma árvore muito mais alta e tal, né? Como que eles faziam o processo de crucificação então? Pegava aqui o camarada, né? Pregava o grampo aqui na junta, aqui ou aqui ou aqui, nunca na palma da mão. Porque aqui não tem junta, não tem nada, só com o peso da pessoa, se for uma pessoa forte igual eu, só com o peso aqui rasga e sai. Mas tinha que colocar aqui na junta e tal, porque se coloca o grampo aqui e tal, o prego, não vai quebrar o osso, porque está na junta, vai só abrir. Né? E aqui também. E no hebraico e no aramaico antigo, toda essa parte aqui significa mão. Para nós no português é só isso, não é mesmo? Então, nada de ser crucificação. Depois a gente vê essa história do tempo das cruzadas e tal, que era colocado aqui e tal. Isso não tem nada a ver com a realidade. Bem, os pés da pessoa também ficavam nessa posição aqui, ó. Um pé aqui e o outro aqui e tal. Né? Se quisesse prolongar o tempo da pessoa na cruz, eles colocavam um suporte igual esse aqui. Não era para bater a poupança aqui não, mas batia na coxa aqui embaixo e tal, e ajudava a segurar o peso do corpo da pessoa e prolongava o tempo da pessoa na cruz. Então o sofrimento era maior. Se eles quisessem que a pessoa morresse com poucas horas ou dias, depende do sofrimento da pessoa até chegar aqui. Bem, e também do clima. Então, eles não colocavam nada disso aqui. Quem morre na cruz, ele morre de quê? Se você vê uma pessoa de uma cruz alta aqui, pregada, pendurada lá e tal, ele morre de quê? Asfixia. Exatamente, Asfixia. Porque quando você está pregado aqui em cima, a tendência é ir o corpo descendo,
e a água vem subindo aqui nos pulmões e mata a pessoa. Lembra do caso de Jesus que chega e cura, sai água e sangue e tal? Esse é o processo e tal. Se ia chegando ao sábado, ninguém poderia ficar na cruz. O que eles faziam? Vinha no lugar lá e olhava, o camarada ainda não estava morto. E o que eles faziam? Eles quebravam as pernas da pessoa aqui, quebrando as pernas da pessoa, os pés já não estão mais segurando o peso do corpo. O que acontece? A pessoa cai de vez e o processo completa aqui e tal. Bom, quando chegaram para ver a situação de Jesus, Jesus já estava morto. Não foi necessário quebrar as pernas e tal. Bem, lembra que Jesus morre na semana da Páscoa, na sexta-feira. A ovelhinha que tinha que ser sacrificada lá no templo, onde vocês foram, tinha que ser perfeita, não tinha que ter nenhum dos ossos quebrados e nada. Era o mesmo que estava acontecendo com Jesus também. O primeiro sacrifício que começava no templo era às 3 da tarde. Jesus também morre no mesmo horário, né? Tudo que a Bíblia se refere no Velho Testamento sobre o sacrifício da ovelha, do cordeiro e tal, está se passando com Jesus também, né? Então foi algo que marcou o povo naquela época e tal. Então Jesus foi crucificado devido também à questão dos religiosos no templo que fizeram pressão pelos romanos para crucificar Jesus. Porque se Jesus se tornasse um Messias e tal, ia criar um problema tremendo. Então, mas se crucificasse Jesus e tal, como diz lá em Deuteronômio e tal, maldito aquele que morre morte de crucificação e tal. Então isso aí ia apagar aquela memória do pessoal. Não pode ser como um Messias pode ser crucificado e tal, que a Bíblia diz. Bem, mas lembra que um pouquinho mais tarde os discípulos já estavam pregando lá no templo, aquele Jesus que vocês crucificaram, ressuscitaram e tal, e o pessoal estava aguentando calado e tal, e Jesus estava operando milagres e tal. Bem, vamos subir ali que eu só quero terminar com a explicação do lagar. É isso aí, seria aqui também, era outro tipo de cruz e tal. Lembra que nós não podemos colocar as cruzes do jeito que era. Esse aqui acho que é a Zohag, né? Ó. Ô Dag. O lagar é que nem a prensa, é algo simples. Dá uma olhada aqui, você não poderia fazer isso lá na sua casa, de tijolos e tal, e colocar um cimento lá e tal? Não é fácil. Tudo era simples. Tinha que ter pedras. Bem, você tem o lagar aqui, tem a plantação de uva, nós temos uva aqui ao redor. Esse aqui é o redil. Jesus é a porta. O lagar também é um lugar de bênção, de alegria, também pode ser um lugar de maldição e tal, independente de é usado e etc. Tem que estar aqui a pessoa pulando e tal, tudo bem. Vai pisando a uva aqui, vai saindo o caldo da uva pulando. Né? Quase igual a prensa de azeite, não é mesmo? Bem, pisando aqui. Estamos entrando agora no Monte das Oliveiras. Aqui, pastor, é o local onde Jesus ensinou o Pai Nosso. Aqui foi o local onde Jesus ensinou o Pai Nosso. E tem aqui ali na Europa igreja, cuidado, e a caverna e pessoas de todo mundo, comunidades de todo mundo dão esses mosaicos ou tijolos, azulejos, com a oração do Pai Nosso. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um pouco do que é isso. Mas tem todas as línguas, querem que todas as línguas... Eu não sei o que foi aqui, mas eu tenho certeza. Não, mas aí é português, não só Portugal como foi o Brasil. Mesmo assim. Isso deve ser muito antigo, é muito antigo. Portugal antigo, isso deve ter
Marta, Maria e Lázaro. 3 quilômetros de caminhar. Olha que vista maravilhosa que nós temos da cidade de Jerusalém, aqui do Monte das Oliveiras. Daqui podemos ver o lugar da Fortaleza Antônia. Os leões, podemos ver lá, tem um tipo de uma cobertura, uma barraquinha. Lá é o portão dos leões e de lá a gente entrou dentro da cidade. E fomos até aquela igreja branca, tem uma torre branca no meio da cidade velha. Essa é a igreja luterana, onde a gente parou. E de lá saímos. A voz que o pastor Barbudinho tem é aqui. Com o Marcos, sabe? Samuel. É. Então a gente cola do lado da nossa foto, do nosso grupo com a dele. Grita amanhã. Então, pessoal, nós vamos fazer Oi. Luciana. Hi. Come on. Vamos tirar dela. Esta é uma visão do Monte das Oliveiras. Nós estamos exatamente sobre o Monte das Oliveiras. Aqui, Vê se eles conseguem escutar o canto. esses são os túmulos judaicos. Tem um bocado de sepulturas aqui. Vem aqui quando você vai bater. As pedras estão sobre as tumbas, porque os judeus não trazem flores para os túmulos, eles colocam pedras quando visitam as tumbas. Esta é a razão das pedras sobre os túmulos. um pouco, nos iremos para o Getsemane. Olha pra cá, Nós estamos entrando aqui naquilo que se chama de Getsemane. Getsemane. A prensa de óleo. É aqui que Jesus foi preso. É aqui que seu coração foi apertado. É aqui que Jesus foi espremido, igual a uma azeitona. Porque ele saiu mais do que óleo, foi gordo de sangue. Tem até o púlpito ali, ó. Aquela foi a porta pela qual Jesus passou. Agora há um cemitério na base. E as portas estão fechadas, seladas. Estão lacradas até que ele volte novamente. Olha a espessura dessas árvores. A oliveira sempre nasce e rebrota no mesmo lugar. Olha a antiguidade do tronco e novos brotos se renovando. Vou chegar lá. Getsemane. Peraí. Tem um negócio desenhado aqui, ó. Aí, ó. Mais uma vez será vista a diferença entre o Rio de Janeiro e
Vamos falar em heresias hoje. Vai lá, cara. Aqui, o profeta, você trouxe o notebook, você não contou. Prova de 300. Pra cá, pra cá, não sei. Aqui é o lugar que faz Vou mostrar como é que é. Mas o que está escrito dentro? Meu nome. Só o teu nome? Todo? A parte do muro estava exposta e não tinha. Eles estão passando por aqui. Fica parado aqui da pedra. Fica aí. E aí quando eu pego. Somente essa parte não tinha edifício. Eu sou Isaías, indo para o Muro das Lamentações. Para ali? Eu achei. Ô, Rabino, tudo tranquilo com você? Em paz.
O senhor filmou lá dentro? Oi? Filmou lá dentro? Lá dentro? Tem que ir. É? Tem que ir. Vá. É? Vamos lá, cara. Esse é o portão de Damasco, onde o comércio se dá. Foi num portão como este, lá em Jericó. Chegar. This was so epic. A face in the side of the cliff and thought, I wonder, could this be Golgotha or Calvary? E ele olhando para a montanha, ele viu como se fosse a face esculpida na rocha e ele começou a pensar, o local foi descoberto, foi tirada essa foto. You can see even in the last 2 years there has been some damage from erosion to the face. Nos últimos 2 anos tem acontecido, a erosão tem prejudicado e danificou um pouco a face. Este aqui é o desenho do túmulo. Esta é a porta do túmulo. E agora nós vamos lá dentro. Foi aqui que Jesus, o corpo de Jesus foi colocado. Eu quero que pegou lá? Este é o túmulo. Foi aqui que o corpo de Jesus foi colocado. E nunca mais foi usado por ninguém. Dá pra pegar alguma coisa.
Deduz que foi aqui, porque aquela entrada lá nas pedras é onde mediam o corpo da pessoa e os pés ficavam naquele local. Aqui vocês podem ver que não tem aquela mesma escala. Pode vir bem pertinho, tá? Pode vir bem pertinho aqui, tá bom? Esta pedra não é a pedra que foi colocada lá, mas é um modelo de como eram as pedras. Você pode ver o tamanho desta, a espessura. Dá para ter uma ideia? Vocês morreram asfixiados, a ocupação sua. Vocês que fecharam ele lá? Não, ele que fechou. Ode, o que tem no... Quais são as pedras? Roupas, pessoal, calçado, cabelo. Pessoal, nós acabamos de chegar na Grécia, Atenas, e esse que vocês estão vendo aí, irreconhecível, é o vosso pastor, Isaías Pereira da Silva. Tá feio o negócio. Tá feio. Aqui está 7 degraus, ou seja, 7 graus. Diz que até ontem estava muito bom o clima, mas a chuva chegou, o frio chegou e nós chegamos junto com eles. Até mais. Bem-vindo a Atenas. Estamos em Atenas, Grécia. Greece. Tá bom. Está um clima muito agradável. Um calor de rachar. É um lugar um pouco parecido com Cuiabá. Liga aí, ajuda aqui. Que legal! Carol, tira uma foto, hein? Ah, tem que tirar foto, tinha coisa ali. Alô, caramba, que coisa louca. Gente, vai alguém um pouco pro outro lado que o ônibus tá virando. Olha lá, filho. Olha lá o Tiagão, Tiagão. Olha aí, Tiagão. Olha lá, tá vendo, filho? Fazendo tietê. Vamos rapidinho, nós estamos alugando o menino aí. É verdade. Ele é amigo, né? Bateu o Apolo ali? Lá ao fundo é o templo de Apolo. Lançamento, professor de lançamento. Tem que comer agora, pessoal. Mais uma pra ele aqui. Não, não tem não. A discretamente pode começar. Bruno. Ah, olha, eu quero meu filme. Mais uma pra ele, ouvir uma. No museu aqui. Tira a foto aqui, por favor. Já filmou aí? De 1100 a 700 e chama-se assim por causa da decoração dos lados, usando formas geométricas, triângulos, signos conceitos, linhas paralelas. E olhem o tipo agrega esse tipo aqui, é muito decorativo aqui, o tipo da Grécia, zigue-zague. Essa é a decoração de calça, das cartas também, cerâmica. Não adianta, Sheik. Vim atrás. Essa peça aqui tem mais de 2.700 anos, parece que não. O segundo pesquisador chama-se arcaico. Então, nós não podemos tocar nada com desde arcaico, de 700 a 480 de Cristo. Nessa época, já foi a expansão marítima, a fundação de colônias, e nessa época arcaica existe o costume de colocar na cama funerária na praça principal. Então, nessa época, havia esse costume. E um cadáver era colocado aqui quando havia o falecimento dessa pessoa, chorassem na praça pública. Mas era o costume dessa época. E vamos ver que na época arcaica muda a cerâmica. A cerâmica, hoje as peças destinadas à civilização dos etruscos, vão ver que havia intercâmbio. Eles exportavam para lá. Então vemos aqui o fundo claro, que o barco de coisa tinha essa coloração clara, as figuras negras, tudo ali. Mais peões, escolhiam da força para comer. Havia também esfinge, não chama-se esfinge lá, não chamava-se esfinge. Predominou a denominação grega. Então, certo? Não falou. E pense que na antiguidade os estados judeus eram coloridos. Olhem ali as cores originais. Agora pense, não podemos tocar.
Então vejam, aqui depois nós temos a introdução de figuras humanas, que eles são animais, essas cenas militares, mas ainda continuam fundo lá na figura negra. E depois que ele vai ficar, ele apogeu dessa. Deixa eu filmar. Elas eram sem cabeça, porque elas eram romanas. Trocava o governante, trocava o general, trocava-se a cabeça, eram mais práticos. Ao contrário dos gregos, que faziam a peça num bloco só, chamado de monolítico, né? Fabrício, essa é a sua situação, meu filho. Você não quer acender ao Olimpo? É mais ou menos por aí. Olha as cabeças, assim. Menor a pedra, mais valor ele tem. Don't touch. Fala meia vez, se sustenta. O japonês você fala assim pra ele, pra cá, ele só assim. Fugir da escola. Gabriela. Boa reunião. É, aqui na escola. Tem o dom da palavra, né? Revelação. É revelado. Escreveu assim? Flash! Não pode flash! Não flash! Não flash! O governante Feriano, na época de São Paulo, havia quem coisa. Qualquer coisa assim. Não, mas estava no chão dizendo sigam-me. O sapato dizia no chão, sigam-me. Era um tipo de anúncio. Mais ou menos assim. Então vejam, essa sandália vai deixar marca no chão. Se a pessoa arrumar, pode deixar uma coisa, uma frase também, né? Então vejam, ali nós temos as muralhas da época medieval, da época das cruzadas, dos francos, dos venezianos, os turcos também. E a pessoa para subir lá em cima tem que estar muito bem preparada fisicamente, tem que subir, passava uma porta, escalar, ali não é nada para nós. Porta, escalar e passar na terceira porta. Mas eles podiam resistir porque tinha água, nascente de água. Então vejam, como era Corinto antes que São Paulo veio? Como é que a gente sabe que era assim? Porque há pessoas da antiguidade que escreveram, os arqueólogos baseando-se naquilo que foi descrito e naquilo que foi encontrado, chegaram à conclusão de que era assim. Lá fora nós deixamos o teatro, que está muito destruído, e o Odeon, que tiraram fotografias. Ali onde o nosso motorista parou, era o Odeon. Depois nós entramos por aqui, vimos o templo da Otávia, eram aqueles três pedacinhos de colunas, que era irmã do Augusto César, chamava-se Otávio, só sobraram 3 pedacinhos. Mas era um templo grande, então eles construíram imaginando como seria. Aqui nós temos a fonte da Glauce, que é aqui, deixa eu ver aqui. Fonte da Glauce é ali onde a Glauce conseguiu converter até o chefe da sinagoga, e cada sábado ele ia à sinagoga e dizia que o Messias era Cristo. Mas às vezes eles encontraram dificuldades e também ele pregava aos gentios. Essa palavra gentios que aparece na Bíblia significa quem? Gentios eram aqueles que não eram judeus, eram aqueles que eram os gregos, os romanos, que acreditavam no Apolo, na Afrodite, esses eram gentios. Agora, vejam que São Paulo tem uma visão também durante um sonho durante a noite, dizendo que Deus lhe apareceu, dizendo que não tivesse medo, porque ele tinha muitas pessoas nessa cidade. E São Paulo continuou as pregações durante 18 meses. São Paulo pregava, mas São Paulo também tinha que comer e viver. Então ele fazia que tipo de trabalho para poder sobreviver? Exato, tendas de campanha. Agora vamos pensar, agora o senhor aqui. O senhor também é pastor? Não. Não. Então vamos pensar aqui. Seu professor?
Você vai pensar o seguinte, então estamos numa cidade que tinha uns 300 mil habitantes, 250, 300 mil, população flutuante. Então vinham mercadores aqui e vendiam coisas para os mercadores, para as pessoas. Mas depois de venderem, que iam mais para o interior os mercadores, os comerciantes. No meio da estrada, eles iriam parar. E não iam encontrar nem motel, nem hotel. Então iriam usar as tendas que São Paulo e outros faziam, tá certo? Mas diz a Bíblia que São Paulo ficou 18 meses aqui. E muitos estudiosos da Bíblia dizem que ele teria ficado 18 meses para poder coincidir com um acontecimento importante na cidade. Que acontecimento era esse? A realização de jogos, os jogos como os Jogos Olímpicos, que eram jogos istmicos. Então, os jogos que eram feitos aqui eram em número 2, e depois dos Jogos Olímpicos eram o número 2, quer dizer, segunda importância, depois dos Olímpicos. Quer dizer, esses jogos atraíam muitas pessoas que queriam vir aqui para assistir essas competições. Então, alguns ficariam, os mais privilegiados, em algum hotel. Mas a maioria ficaria onde? Nas tendas que São Paulo ia fazer e outros. Por isso dizem que São Paulo ficou aqui, por essa razão. Para coincidir com esse acontecimento, mais tempo, esticou, prolongou aqui. Pegar mais gente. Mais gente. E essa razão, a segunda razão que o professor, qual é o seu nome, professor? Carlos. Professor Carlos. Professor Carlos, a segunda razão era mais importante, com encontrar mais gente. Porque São Paulo gostava de falar com multidões. Então assim, São Paulo falaria às pessoas sobre Cristo, e essas pessoas voltando às cidades de origem diriam: nós fomos a Corinto, fomos aos Jogos, mas lá em Corinto encontramos um tal Paulo que nos falou de um tal Jesus. Quer dizer, que a mensagem de Cristo iria mais longe, porque São Paulo estaria ali falando dessas pessoas e eles voltariam às cidades de origem, cidades onde São Paulo nem teria oportunidade de pôr os pés, mas a mensagem iria embora, tá certo? Então por isso São Paulo queria estar presente nesse momento, porque assim ele encontraria mais pessoas, mais gente do que de costume, tá certo? Então por isso dizem que São Paulo. Então São Paulo, depois de 18 meses, foi acusado de pregar uma nova religião, agarraram São Paulo aqui na praça pública, trouxeram a esse local, que era a tribuna dos oradores, a tribuna onde ele foi julgado, e ali estaria lá em cima o governante romano, que era Gálio, ou Galião, que era o irmão do filósofo romano Sêneca, o irmão do Sêneca, filósofo romano, chamava-se Gálio, ele era a autoridade romana máxima, mais importante aqui, então ele ficou ali em cima, e o São Paulo aqui embaixo, os coríntios vieram curiosos, falando, o que vai acontecer, o que vai acontecer? E o Galião recusou-se a julgar São Paulo, libertou São Paulo partiu, foi nessa direção, foi para o porto de Sencrés, no mar Egeu, tomou uma embarcação, navegou, foi parar na Síria, e da Síria foi por terra, por via terrestre, a Éfeso, cidade importante da Ásia, a capital da Ásia, cidade grega, mas que os romanos depois eles embelezaram, ampliaram e tornou-se a capital da Ásia, população de 250 mil habitantes. Esse aqui é o canal de Corinto, aquele que nós vimos lá de sobre a ponte. Agora estamos tendo a oportunidade de vê-lo aqui mais próximo. Esse é o restaurante que nós estamos almoçando aqui na Grécia. Agora são... só um minutinho. Agora aqui são 10 para as 2, aí são 10 para as 9. Aqui é o canal de Corinto. Daquele lado fica a Itália. Lá é o Ocidente, essa é a direção do Ocidente. E obviamente o contrário é o Oriente. Não sai, quem tá aqui do lado do lavabo? Vai levar para sua casa. Você te conheceu? Olha aí, Adilson. Pra você que gosta de pescar, a gente achou um pouquinho de peixe aqui, ó. A única desvantagem é que é em Atenas, mas o resto é com você.
Agora eu posso tirar daqui para lá. Nós estamos aqui em Corinto e este é o canal que ligam dois rios, o Jônico, Dois mares. e o outro é qual? Que eu não sei. Maregeu. Maregeu. Estamos em Atenas, na Grécia. Estamos subindo para o Partenon, que na hora que ela estava explicando eu dormi. Eu não sei o que é. O que é, gente? Quem estava acordado? Estamos em Atenas. Estamos em Atenas, é a única palavra que todo mundo sabe. Sim, Atenas. Eu tô achando que todo mundo estava dormindo, mas porque até agora é a opinião mais confiável que nós temos. É onde fica o estátua dele. Zá, vem aqui. Quem? Vou tirar a sua foto. Então vai. Você quer pegar o quê? Como chama aqui? Esse é um teatro para 5.000 pessoas. Teatro aberto, semi-aberto. Teatro Ele é. Edenon East? Odeon. Odeon. Presta aí. Ah, vou falar, isso eu vou falar. Isso eu vou falar. Deixa eu falar de alguma coisa agora aqui. Então vejam agora aqui, já subiram. A maneira como trazia o material com juntas de bois, carros de bois, e existem das marcas na jazida. Depois rolavam e traziam o material aqui em cima. Tá vendo? A maneira de mover as pedras. E depois temos que imaginar que com cordas e roldanas levantavam os blocos e construíam paredes e degraus. E vinha o escultor e com ferramentas trabalhava. E para unir os blocos usavam chumbo fundido e assim iam juntando. Para as colunas que não são monolíticas, cada coluna aqui em cima e embaixo ali colocavam pinos de madeira. Então vamos ver como era a Acrópole. Como São Paulo vem aqui ver como é a Acrópole. Nós estamos no edifício grande, chama-se Propileus, a porta de entrada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas dóricas, sem base, sem decoração. Do outro lado, outras 6. E no interior, colunas jônicas com caracóis. Uma mistura dos dois estilos. E 5 portas de entrada. Essa porta é a porta romana, não é a porta original. A original é por onde nós vamos passar. E ali é o Areópago, que era a rocha pelada. Iremos lá depois do fechamento da Acrópole, vamos todos lá juntos. E lá embaixo à direita era a praça pública, a Ágora, onde São Paulo andou, onde Sócrates andou, onde os filósofos andavam. E lá está o templo grego mais conservado, o templo de Hefesto, deus do fogo, o vulcano romano. 6 colunas por 13. Aquela área ali é a área de São Paulo, teria visto o altar ao deus desconhecido. Vamos repetir depois também. Agora vamos aproveitar o tempo e vamos subir. E vamos pegar o Partenon. Aproveitem e tirem uma foto enquanto eu explico aqui, porque esse é um lado bom. A essa hora do dia temos o sol atrás e a luz é mais favorável. Temos essa sorte, pelo menos pouca gente a essa hora, porque de tarde tem sempre menos gente que de manhã. As parecidas atividades, as mulheres do sul do Peloponeso. Fomos ao Peloponeso, fomos ao norte do Peloponeso. Se fôssemos mais ao sul, iríamos a Cárias, perto de Esparta. As mulheres eram fortes, robustas, tão robustas que seriam capazes de aguentar o peso de uma construção. E não devemos esquecer aqui uma coluna que tem como objetivo segurar uma construção. Né? Então, vamos agora até aquela bandeira. E aí, Luciano, onde você está? Eu tô aqui nas alturas, é o segundo Monte Sinai que eu subo. Esse é um pouco melhor, que os degraus são mais confortáveis. Esta é Atenas. Atenas. A grande cidade da Grécia. Aquele Paulo que a gente tanto prega. Templo contemporâneo
mamãe. Vem cá, mamãe. Vem cá. Chica, tira uma, tia. Com muitas árvores. Um edifício dentro do parque, chama-se Zapion. É usado para exposições Esse é o templo nacionais e antigo, internacionais as ruínas do e templo para de Zeus. reuniões da União Europeia. O estádio de mármore onde foram feitos os primeiros Jogos Olímpicos modernos. Iremos lá para ver outra fotos. Totalmente reconstruído há 110 anos atrás, todinho de mármore. 69 mil pessoas formam a ferradura. Aqui embaixo uma boa foto do templo de Zeus, como era enorme. Teatro de Dionísio. Só tem mais você. É isso aqui. Esse é o famoso teatro de Dionísio. Vamos. Será que amanhã no bar vai ser uma Aqui, povo cuiabano, essa aqui é a temperatura que estamos hoje, ó, 4 graus. Que tal, hein? Passear num lugar gostosinho como esse. Estamos indo para o porto. Hoje nós vamos conhecer 3 ilhas: Poros, Hidra e a outra eu me esqueci o nome. Vamos ter um passeio agora no mar do Egeu. Esta é a cidade de Atenas. Egeu. Como vocês podem ver, uma cidade muito limpa, muito interessante. Beiraia, deve ser praia, né? Uma cidade muito linda. Hoje é domingo aqui. Estaremos voltando na quinta-feira. Agora aqui fala que agora aqui são 7h42. Lá, ó. Aí em Cuiabá, vocês ainda estão em plena madrugada. São 20 para as 3 da manhã. Aqui já são 20 para as 5. Y aquí salen los ferries para Creta. Esos barcos a la izquierda es amarillo y al fondo el rojo sale para Creta. Son ferry boats que toman carros, camiones grandes que transportan frutas y mercancías de Creta. Olha que figura, gente. Esse é o agente secreto da Grécia. Nós o descobrimos depois de uma grande perspicácia. Olha aí. Ele está procurando terroristas. Olha aí. Olha a figura. Se encontraram, foi. Nos encontramos aqui também.
Olha a compenetração do Sheik, prestando atenção, com profundidade. Peraí, ó. E saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia, aleluia. Até agora ele estava lá cantando para incendiar tudo. A noiva, o cabelo, a igreja. Vocês me conhecem, vocês já sabem que eu estou cantando, mas... Eu tô falando sério. Eu vou pegar ele, vou pegar. Tava lá puxando o louvor. Estamos aqui no mar, indo em direção a conhecer 3 ilhas gregas. Tá um frio, chovendo, para variar só um pouquinho. Mais nada. Acabamos de deixar Atenas. Estamos indo lá para as famosas ilhas gregas. Você fala, irmão, eu fazia assim que eu não entendo nada, ô. Filma lá, para de filmar eu. Fica assim pra eu. Tá chovendo, amor, você não tá chovendo. Aí, ó. Vê se tá ruim a vida desse pessoal. Na Grécia, andando entre as ilhas gregas. Dá uma olhada. Não, vê se tá chata a situação.
Tá difícil. Aí, tá ruim. Temos aqui de Belo Horizonte, temos da Paraíba, temos de Vitória, Espírito Santo, temos de Ponta Porã. Aleluia! Não, vê se a vida tá ruim. Olha aí. Olha eu. Andando, uma carioca, andando aí, navegando no mar Egeu, entre as ilhas gregas. Meu pastor, Sebastião, olha aí. Meu pastor. Aí, meu filho, vem aqui também na filmagem. Aqui, aqui. Tiago, gente da melhor qualidade. Temos gente de todo o país. Mais calmo. Olha aí. Que vida ruim, que vida chata. Olha o mar tá revolto. Olha aí, olha a situação do povo. Olha, o que me admira, o pessoal fala que está em crise o país. Aí, o país está em crise, né? Pastor, em crise estão alguns dos nossos conterrâneos aqui, porque despercebidamente pediram um cafezinho, né? No Brasil, foi oferecido. E no Brasil, quem vai comprar um cafezinho, né? Mas depois vieram aqui com uma quantia de 2 euros. 2 euros, ou seja, R$6 por um cafezinho. E diga-se de passagem, café da onde? Café grego. Grego, aí ó. Isso é o que nós chamamos de presente de grego. Aí ó. Né? O pessoal fica falando que o cavalo de Troia. Esse é o verdadeiro café de Troia. Aqui ó. Meu bispo, fala acerca do café de Troia. Esse foi o café de Troia. O cavalo me enganando aqui. Se me ofereceram um café, eu aceitei, tomei logo 2. 12 reais. Aí, ó. Vê como tá a vida. Que o pessoal de Santa Catarina, lá de Florianópolis, não, pra cima, lá de Joinville, olha aí, a família toda reunida. Ruth, Marta, aí, pra vocês verem como o país está em... Vê se esse país está em crise, ó. Dá uma olhada. Olha aqui, ó, Túlio, Tainá, agora aqui, mais respeito. Aí, ó, vê se o país está bem ou não está? Tá bem, tá aqui, ó. Gente de todo lugar do país. Estamos entre as ilhas gregas, né? Famosas ilhas gregas. Depois que ele vira essa filmagem. O som do poderoso chefão, olha aí. É verdade. Eu creio que ele não verá. Isaías, eu creio que ele não verá. Não verá, não verá. Por isso que eu me atrevi. Não verá, não verá. Aí va. Ino. Very big. Very big. Too much.